Era um lindo dia, e Jesus, o Filho de Deus, estava cansado. Ele e seus discípulos tinham caminhado muito e ajudado muitas pessoas. Por isso, Jesus decidiu ir para um lugar mais tranquilo, para descansar um pouquinho com seus amigos. Eles entraram num barquinho e começaram a atravessar o mar da Galileia, indo para o outro lado, onde havia um lugar bem calmo, cheio de grama e montanhas. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Mas, algo surpreendente aconteceu. Enquanto o barquinho se afastava, muitas pessoas viram Jesus indo embora e pensaram: vamos atrás dele. Não podemos perder o que ele vai dizer. Essas pessoas não eram poucas, não. Eram milhares e milhares. Homens, mulheres, crianças, idosos. Famílias inteiras começaram a caminhar pelas estradinhas e pelos campos, seguindo Jesus a pé. Algumas correram, outras foram com pressa, subindo montes, passando por vilas e campos verdes só para chegar lá primeiro. E por que tanta gente queria ver Jesus? É porque Jesus falava com amor, contava histórias que tocavam o coração e fazia milagres incríveis. Ele curava pessoas que não podiam andar, devolvia a visão a quem não enxergava e até fazia os tristes voltarem a sorrir. Todos queriam estar perto dele. Quando Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado, pensaram que iam descansar. Mas ao olhar para frente, Jesus viu uma multidão gigante esperando por ele. A Bíblia diz que havia mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Uau! Isso é como se fosse um estádio de futebol lotado. E sabe o que Jesus fez? Ele não ficou bravo por não poder descansar. Ele olhou para todas aquelas pessoas e sentiu compaixão, ou seja, o coração dele ficou cheio de amor por cada uma daquelas famílias. Jesus viu que muitos estavam doentes, outros estavam tristes e muitos estavam com o coração vazio, precisando ouvir sobre o amor de Deus. Então, Jesus desceu do barco, sentou-se ali com todos e começou a ensinar. Ele falava sobre o reino de Deus, sobre a bondade do Pai do céu e sobre como cada pessoa era muito importante para Deus. E ali, naquele lugar bem alto, com o vento suave soprando e os passarinhos cantando ao fundo, começou uma das histórias mais lindas da Bíblia, a multiplicação dos pães e dos peixinhos. Mas isso é o que vamos ver no próximo pedacinho da história. Aquele dia estava sendo maravilhoso. As pessoas estavam ouvindo Jesus com os olhos brilhando e o coração cheio de alegria. Ele contava parábolas, curava os doentes e todos estavam sentadinhos na grama, escutando cada palavra que saía da boca do mestre. O tempo foi passando tão rápido que quando perceberam, o sol já estava quase se pondo. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros, preocupados. Um deles, talvez com a barriga já roncando de fome, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, já está ficando tarde. Este lugar é deserto, não tem nada por perto. Manda o povo embora para que eles possam ir aos povoados vizinhos comprar comida. E sabe o que Jesus respondeu? Algo que deixou os discípulos completamente surpresos: dai-lhes vós mesmos de comer. Lucas 9:13. Como assim? Eles olharam ao redor e viram milhares de pessoas. Mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Era gente demais. Onde arrumariam comida para todo mundo naquele lugar tão afastado? E, além disso, não existia supermercado, lanchonete ou padaria por perto. Eles estavam no meio da natureza, numa colina perto do março. Os discípulos ficaram ainda mais confusos. Um deles, chamado Filipe, disse: Senhor, nem com 200 moedas de prata daria para comprar pão suficiente para esse povo todo. Era como se ele dissesse: nem se a gente tivesse muito
muito dinheiro. Daria para comprar comida para essa multidão. O céu começava a mudar de cor. Laranja, rosa e dourado. O dia estava acabando. As crianças começaram a ficar cansadas. Algumas se deitaram no colo dos pais. Os adultos já olhavam ao redor, tentando imaginar onde conseguiriam alguma coisa para comer. Mas Jesus estava calmo. Ele já sabia o que ia fazer. Ele olhou para aquela multidão com ternura e amor no olhar. E mesmo que o lugar fosse longe, e mesmo que não houvesse comida à vista, Jesus sabia que o poder de Deus podia fazer algo maravilhoso. Mal sabiam os discípulos que estavam prestes a ver um milagre tão incrível, tão impressionante, que até hoje é lembrado em todo o mundo. Mas antes do milagre acontecer, um menino muito especial aparece, e essa parte da história vem a seguir. A multidão continuava ali, sentada na grama, olhando para Jesus, com fome e sem saber o que ia acontecer. Os discípulos ainda estavam preocupados, sem entender como poderiam alimentar tanta gente. Mas, no meio de toda aquela multidão, algo muito especial aconteceu. Um dos discípulos de Jesus, chamado André, começou a olhar ao redor. Talvez ele estivesse pensando: será que alguém trouxe alguma coisa para comer? E foi aí que ele viu um menininho. Sim, um garotinho, talvez da idade de quem está assistindo essa história agora. Ele estava ali quietinho, com os olhinhos brilhando, de alegria por ver Jesus de perto. E, nas mãos ou talvez numa cestinha de pano, ele carregava um pequeno lanchinho que sua mãe devia ter preparado antes dele sair de casa. Era simples, bem simples mesmo. 5 pãezinhos de cevada, pães pequenos, mais escuros, comuns entre os pobres, e 2 peixinhos secos, provavelmente assados ou salgados, como era o costume da época. André olhou para o menino e perguntou se ele queria compartilhar aquele lanche com Jesus. E sabe o que o menino fez? Ele entregou tudo, mesmo sendo tão pouco, mesmo parecendo que não daria nem para uma família pequena. O garotinho confiou. Ele não disse: é meu, ou vai acabar. Ele simplesmente ofereceu o que tinha. André levou o menino até Jesus e disse: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? João 6:9 Era pouco. Sim, era pequeno. Era. Mas sabe o que importa? Jesus não precisa de muito para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração disposto. Aquele menino não era rico, nem famoso. Mas naquele dia, por causa da sua generosidade, fé e coragem, ele se tornou parte de um dos maiores milagres que o mundo já viu. E agora, com aquele pequeno lanchinho nas mãos, Jesus olhou para a multidão. E algo extraordinário estava prestes a acontecer. Com o lanchinho do menino nas mãos, 5 pãezinhos simples e 2 peixinhos, Jesus fez algo inesperado, calmo e cheio de poder. Primeiro, ele olhou ao redor e falou aos seus discípulos: mandem todo mundo sentar-se em grupos, sobre a grama. E logo os discípulos começaram a organizar aquela multidão. Homens, mulheres, crianças. Todos sentaram em grupos de 50, de 100, como se fosse um grande piquenique ao ar livre. A grama era verde e macia, e o vento soprava leve entre as pessoas. Dava até para ouvir os passarinhos cantando. Era uma cena linda, milhares de pessoas reunidas, esperando, sem saber o que ia acontecer. Muitos estavam com fome, outros estavam curiosos. Será que Jesus ia fazer alguma coisa? Será que aquele pequeno lanche seria suficiente? Então, Jesus segurou os pães e os peixinhos, levantou os olhos para o céu e fez uma oração. Ele agradeceu a Deus. Isso mesmo, antes de qualquer milagre acontecer, Jesus agradeceu ao Pai por aquilo que tinham. Isso nos ensina que devemos ser gratos, mesmo pelo pouco. E, de repente, começou o milagre. Jesus partiu os pães e começou a entregar aos discípulos. Eles pegavam os pedaços e levavam até os grupos de pessoas. Quando voltavam para pegar mais, ainda tinha. E mais. E mais. O pão não acabava. Os peixinhos também não. Era como se Jesus tivesse uma fonte infinita nas mãos. Toda vez que ele partia, surgia mais. E todos que estavam ali comeram. Comeram de verdade.
Comeram até ficarem satisfeitos, com a barriga cheia e o coração feliz. As crianças sorriam, os adultos se olhavam espantados, e os discípulos, que antes estavam preocupados, agora estavam maravilhados. Era um verdadeiro banquete no meio do campo, preparado pelo próprio Filho de Deus. Esse milagre mostrou que Jesus cuida de cada necessidade nossa. Ele vê quando temos fome, quando estamos cansados, quando estamos tristes, e Ele faz muito mais do que pedimos. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou milhares de pessoas, mostrando que o impossível para os homens é possível para Deus. E sabe o que é mais incrível? Ainda sobrou comida, mas essa parte da história é o que vem a seguir. Foi um momento inesquecível. Depois que todas aquelas mais de 5.000 pessoas comeram, crianças, adultos, idosos, famílias inteiras, algo incrível ainda aconteceu. Jesus, que havia multiplicado os 5 pães e 2 peixinhos, agora deu outra orientação aos seus discípulos. Ele disse: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João 6:12. Isso mesmo. Jesus não queria que nenhum pedacinho fosse desperdiçado. Tudo que vem de Deus tem valor, mesmo aquilo que parece pequeno ou que sobrou. Então os discípulos pegaram cestos, e não eram cestinhos pequenos, não, eram grandes, e começaram a andar no meio do povo, recolhendo os pedaços de pão e peixe que haviam sobrado. Eles estavam admirados, porque parecia que quanto mais recolhiam, mais enchiam os cestos. E sabe quantos cestos eles encheram? 12 cestos cheios. Sim, um para cada discípulo. Isso não foi por acaso. Era como se Jesus estivesse ensinando a cada um deles. Vocês pensaram que não dava, mas com fé, generosidade e gratidão, até o pouco se transforma em muito. Aquele menininho, que no início havia oferecido seu lanchinho com o coração puro e cheio de fé, viu que Deus pode pegar o nosso pouquinho e fazer algo extraordinário. O povo ficou maravilhado. Muitos cochichavam entre si: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles nunca mais esqueceriam aquele dia, o dia em que Jesus alimentou milhares com tão pouco, e ainda sobrou muito. Essa história nos ensina algo muito importante. Quando entregamos a Jesus o que temos, mesmo que pareça pouco, Ele multiplica. Nada que damos com amor e fé é pequeno demais para Deus. E com Jesus, nada se perde.